Os 10 maiores dinossauros do mundo. O mundo dos gigantes. Você já se perguntou como seria encontrar um animal tão grande que faria um prédio parecer um brinquedo de criança? Não estamos falando de elefantes ou baleias, mas de dinossauros. Tão gigantes que sua própria sombra poderia engolir planícies inteiras. Imagine-se caminhando por uma floresta pré-histórica ou uma planície aberta na América do Sul há milhões de anos. Você levanta os olhos e vê algo inimaginável. Um ser com mais de 37 metros de comprimento, pesando dezenas de toneladas, movendo-se com uma calma quase divina, enquanto o vento, criado por seus passos, faz a grama se dobrar e as árvores pequenas balançarem. É difícil acreditar, mas o planeta Terra era realmente governado por gigantes. Criaturas que dominavam não apenas pelo tamanho, mas também por força, inteligência e estratégias de sobrevivência que só a evolução poderia criar. E hoje, nós vamos explorar os 10 maiores dinossauros do mundo, revelando detalhes que vão te impressionar, encantar e até assustar. Você está pronto para viajar milhões de anos no passado para ver de perto essas criaturas colossais? Então segure firme, porque o que você verá vai desafiar tudo o que você pensa sobre o tamanho e o poder da vida na Terra. Patagotitã, o titã absoluto. Começamos pelo maior de todos, Patagotitã. Comprimento estimado, 37 a 40 metros. Peso estimado, 60 a 70 toneladas. Para visualizar, imagine mais de 10 elefantes africanos empilhados lado a lado, ou um prédio de 8 andares andando pela planície. Patagotitã era, sem dúvida, o tamanho elevado à enésima potência. Este titanossauro herbívoro vivia na Patagônia há cerca de 100 milhões de anos, durante o período Cretáceo. Seu pescoço, longo e flexível, permitia alcançar folhas nas copas das árvores mais altas, enquanto sua cauda massiva funcionava como contrapeso, garantindo equilíbrio para cada passo colossal. Você consegue imaginar o coração dele, do tamanho de um carro pequeno, bombeando sangue até o topo do pescoço? Cada batida ecoaria por todo o corpo, sustentando músculos e órgãos que juntos pesavam mais que muitas casas. Apesar de todo esse poder e imponência, Patagotitã era completamente herbívoro e pacífico. Não precisava de dentes afiados ou garras mortais. Sua força já era suficiente para intimidar qualquer predador. Um simples olhar de sua enorme cabeça poderia dissuadir qualquer tiranossaurídeo curioso de se aproximar. E mais, acredita-se que Patagotitã se movia em manadas, oferecendo proteção aos mais jovens e fortalecendo a segurança do grupo. Imagine a visão de dezenas desses gigantes caminhando juntos pela planície. O solo treme, a poeira se levanta e a natureza parece se curvar diante deles. A Argentinossauro. O imprevisível logo depois vem o Argentinossauro, outro titã da América do Sul. Comprimento estimado, 35 a 40 metros. Peso estimado, 70 a 100 toneladas. O Argentinossauro é frequentemente citado como um dos maiores dinossauros de todos os tempos, embora seus fósseis sejam mais fragmentários que os do Patagotitã. Isso significa que os cientistas ainda debatem sobre seu tamanho e massa exata, mas é certo que ele era impressionantemente colossal. Imagine uma manada de argentinossauros atravessando uma planície aberta. Os mais jovens ficam no centro, enquanto os adultos formam uma muralha viva ao redor, protegendo os filhotes. O simples deslocamento dessa manada poderia criar ventos fortes e tremores no solo, e predadores seriam avisados. Esse não é um ataque que vale a pena tentar. Você consegue visualizar um Giganotosaurus observando de longe, tentando calcular a melhor estratégia para atacar sem se machucar. Cada passo errado poderia ser fatal. A natureza era implacável, e mesmo os maiores predadores precisavam pensar 2 vezes antes de enfrentar esses gigantes. Dreadnoughtus, o imponente sem medoe. Então chegamos ao Dreadnoughtus, literalmente sem medo.
Comprimento, 26 metros. Peso, 59 toneladas. Este titã era praticamente um tanque ambulante, com ossos e músculos robustos, capazes de sustentar uma massa gigantesca sem esforço aparente. Ao caminhar, Dreadnoughtus causava ondas de impacto que quebravam galhos e esmagavam qualquer vegetação menor. Apesar de herbívoro, sua presença era suficientemente intimidante para afastar predadores. E mesmo que um carnívoro ousasse se aproximar, a estrutura corporal de Dreadnoughtus tornava quase impossível que fosse derrubado. Imagine estar atrás dessa criatura, vendo cada músculo se mover, em cada passo ressoando no solo. É o poder da natureza na sua forma mais extrema. 4. Puertasaurus, o gigante silencioso. Puertasaurus é um exemplo perfeito de como a evolução pode criar gigantes silenciosos e majestosos. Comprimento estimado, 35 a 40 metros. Peso estimado, 50 toneladas. Esse titanossauro viveu na Patagônia, assim como o Patagotitã, mas com algumas diferenças notáveis. Suas patas traseiras e dianteiras eram extremamente robustas, permitindo que ele se movimentasse em terrenos irregulares sem perder estabilidade. Imagine caminhar por um terreno acidentado e ter um animal com o peso de 10 elefantes passando a poucos metros de você. O chão tremendo sob os pés e o ar deslocado com cada passo. O Puertasaurus se alimentava de vegetação alta, usando seu pescoço longo para alcançar folhas que outros dinossauros nem sonhavam em tocar. Mesmo sendo herbívoro, sua presença era assustadora para qualquer predador. A simples visão de um Puertasaurus poderia fazer até os carnívoros mais audaciosos pensarem 2 vezes antes de atacar. Curiosidade: o Puertasaurus tinha vértebras gigantes, que mostram que seu corpo era incrivelmente adaptado para suportar massa colossal sem quebrar ossos, uma verdadeira engenharia natural. Futalogincosaurus, o titã estrategistal. Futalogincosaurus era outro gigante da América do Sul. Comprimento estimado, 26 a 34 metros. Peso estimado, 30 a 40 toneladas, apesar de não ser o maior. Futalogincosaurus se destacava por sua estrutura corporal única. Sua coluna e musculatura permitiam movimentos precisos, mesmo sendo uma criatura gigantesca. Imagine uma preguiça gigante, mas com uma estratégia de movimentação que otimiza cada passo para economizar energia enquanto percorre longas distâncias em busca de alimento. Futalogincosaurus também tinha adaptações interessantes na cabeça e pescoço que indicam que podia alimentar-se de diferentes tipos de vegetação, desde folhas altas até arbustos baixos. Cada manobra com o pescoço poderia alcançar uma nova fonte de alimento, algo que ajudava a sustentar sua enorme massa. Alamosaurus, o titã do norte. Enquanto os titãs anteriores dominavam a América do Sul, o Alamosaurus se destacava na América do Norte. Comprimento estimado, 30 metros. Peso estimado, 30 a 45 toneladas. Este gigante vivia em um ambiente diferente, com planícies abertas e florestas dispersas. Suas pernas musculosas e coluna flexível permitiam que ele caminhasse longas distâncias em busca de vegetação, e a força de seus passos podia afastar predadores menores. Curiosidade: fósseis indicam que o Alamosaurus poderia se mover em manadas, uma estratégia de sobrevivência eficaz, especialmente para proteger os jovens de predadores. Manadas dessas proporções criavam impactos no ecossistema, como trilhas abertas, mudanças na vegetação e até a modificação de pequenos cursos de água. Paralititã, o titã africano. Paralititã da África mostra que gigantes herbívoros não se limitavam a um continente. Comprimento estimado, 26 metros. Peso estimado, 20 toneladas. Ele era relativamente mais leve que outros titãs, mas não menos impressionante. Com membros fortes e um corpo adaptado para áreas pantanosas e costeiras,
O Paralititã provavelmente podia alcançar vegetação de manguezais e florestas costeiras com facilidade. Curiosidade fascinante. Seus fósseis indicam que ele poderia resistir a solos instáveis, um recurso crucial em ambientes onde grandes predadores podiam emboscar suas manadas. Mesmo em cenários desafiadores, ele se mantinha seguro e alimentado, provando que os titãs eram tanto fortes quanto inteligentes. Apatosaurus, o ícone jurássico Apatosaurus, talvez o mais famoso entre os dinossauros, era menor que alguns titãs sul-americanos, mas ainda assim colossal. Comprimento estimado, 23 metros. Peso estimado, 16 a 22 toneladas. Ele possuía uma cauda poderosa, capaz de afastar predadores ou até de ser usada como chicote defensivo. Imagine um predador curioso se aproximando e sendo repelido por uma cauda de mais de 10 metros, balançando com força incrível. Apatosaurus vivia em manadas, e a cooperação era essencial. Jovens protegidos no centro, adultos formando muralhas naturais. O simples tamanho e estratégia de grupo eram suficientes para garantir a sobrevivência em um mundo cheio de carnívoros afiados. Diplodocus, o gigante ágilo. Diplodocus era mais comprido que a maioria, com um pescoço extremamente flexível que permitia alcançar vegetação em diferentes alturas. Comprimento estimado, 24 a 33 metros. Peso estimado, 15 toneladas, uma das curiosidades mais impressionantes. A cauda do Diplodocus poderia ser usada como chicote supersônico, emitindo sons de estalo que podiam assustar predadores ou se comunicar com outros membros da manada. Imagine a força de um chicote de 15 metros balançando com velocidade incrível, e isso sem machucar o próprio dinossauro. Além disso, seu corpo relativamente leve para o comprimento sugeria mobilidade superior, permitindo escapar de situações de risco com eficiência. Brachiosaurus, o dinossauro girafa. Por fim, chegamos ao Brachiosaurus, conhecido por suas pernas dianteiras mais longas que as traseiras, criando a postura de girafa gigante. Comprimento estimado, 22 a 25 metros. Peso estimado, 28 a 58 toneladas. Essa adaptação permitia que alcançasse folhas de árvores muito altas, tornando-o um comedor privilegiado. Imagine ver um Brachiosaurus esticando o pescoço sobre uma floresta e alimentando-se tranquilamente enquanto predadores. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 maiores dinossauros do mundo. Desde o imenso Patagotitã até o icônico Brachiosaurus, vimos criaturas que desafiavam a imaginação, moldando o planeta e inspirando fascínio até hoje. Se você se impressionou, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam dinossauros. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo épico. E não perca o próximo vídeo sobre os 10 maiores dinossauros marinhos que já existiram. E descubra como essas criaturas dominavam os oceanos pré-históricos com força, agilidade e tamanho incríveis. O passado é fascinante e entender esses gigantes nos ajuda a ver o mundo com outros olhos. Muito obrigado por assistir e até a próxima viagem pelo tempo.